Essa semana eu fui numa aula do Guilherme Freire, por sinal sensacional, que ele estava contando a construção do homem ocidental. Ele deu pra gente um presente lá com 2 livros e tal, e uma lista bibliográfica, né? Ele falou, tá na ordem, quem quiser ler 65 livros clássicos, em ordem de compreensão. Eu já fiz esse trabalho para vocês. Porque uma coisa é você ler, sei lá, você vai ler Dostoiévski. Mas se você vai ler Dostoiévski sem entender a Rússia, não vai fazer sentido. Não vai fazer muito sentido, né? Eu li Dostoiévski num momento da minha vida e depois eu fui ler Rússia, porque eu fui ler o Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, depois eu li os Romanov, eu li a Stalin, fui lendo tudo que acontecia ali e depois eu voltei a ler Dostoiévski. Aí fez total sentido. Era outra leitura. Outra leitura. Livro, parece. Não tem nada a ver, né? Você só vai começar a entender de fato quando você entende o contexto. Então eu acho que é muito importante a pessoa entender em que contexto ela está para ela escolher um bom livro. Eu gosto da filosofia estoica, a gente falou do Ryan Holiday, e eu acho que esses 3 livros são de muito fácil leitura e muito ricos, porque eles abrem uma porta para você ler filosofia, para você ler Sêneca, para você ler Epiteto, para você ler Marco Aurélio. Ele dá uma simplificada, né, uma tradução realmente para os nossos tempos aí, com exemplos práticos muito legais. E é isso, né, cara? Acho que tem que... Pô, aí você fala vocês falam de mercado financeiro bastante, imagino que o público deva ser muito ligado ao mercado financeiro. E tem os óbvios pensadores liberais, mas eu gosto de também olhar o outro ponto e de onde vem o outro entendimento, né? Uns meses atrás eu li um livro sobre a escola de Frankfurt, que foi muito impactante para mim, porque você começa a entender aonde vem essa construção do que a gente está vivendo hoje, né? De onde começou essa história. Então você tem é um neomarxismo que vem da escola de Frankfurt e que depois é captado por Saul Alinsky, que é um pensador americano que criou o advento das ONGs, né? E fez esse circuito de dinheiro público, político e minoria. Então, a escola de Frankfurt entende que a guerra não é mais revolução de armas, que é muito mais agora cultural, né? Então ele vai para a revolução cultural dividindo a sociedade, então bota a mulher contra o homem, destrói a família. Então, como é que eu destruo a igreja, a família e a escola? Só que a escola eles tomam conta ao invés de destruir. Então você vai entendendo um pouco. Então acho que vai te dando um entendimento maior de vida e tudo funciona, né? Por isso que você entende isso. Você vai ler o liberalismo de uma outra forma, né? Você vai ler Hayek, Mises, esses caras que... As peças vão se encaixando. As peças vão se encaixando de uma forma melhor, né? É difícil falar de um livro, né? Sabe que eu adorei a forma que você lidou com isso, né? Porque livro depende do momento que você tá, né? Uhum. E acho que você falou bem, né? E tem livros que realmente você não entendeu o contexto, que a hora que você falou contexto, brilhou aqui, porque para mim tudo é contexto. Sim. Você não entende o contexto, você não sabe o que você está fazendo. Você não vai ter utilidade ou não vai ter o aproveitamento que seria necessário. Mercado, por exemplo, se a gente não entende o contexto do mercado, externo, interno, geopolítica, política, você não sabe o que fazer ali dentro do mercado. Sim. E essa questão de, difícil indicar um livro, eu concordo 100%, porque depende do qual momento a pessoa está e o que ela está buscando naquele momento. Porque geralmente você lê um livro, você sempre está buscando alguma coisa, né? Sim. Você sempre tem um porquê tá lendo aquilo. Eu gosto assim, quando você busca uma literatura, a gente tem muita informação de livro hoje, né, cara, de prateleira, de livraria, de mais vendido, os mais vendidos, pra caramba aí, né? Eu acho que deveria se fugir um pouco disso, né? Eu acho que a literatura, você buscar um pouco mais dos clássicos consagrados e atemporais, faz você ter um entendimento de mundo melhor. Que o seu quê financeiro ali não tem muito o que te ensinar, né? Não, às vezes é uma leitura super gostosa, super boa e que vale até a pena, mas eu acho que você tem uma quantidade limitada de tempo, né? Então acho que você devia priorizar comercial as coisas, demais às vezes. Né? Acho que às vezes fica muito comercial. Então eu iria, na dúvida, sempre para um livro que é atemporal, né? Que fala
A gente falou de Dostoiévski algumas vezes aqui, mas Dostoiévski é entender de gente, né, cara? Como é que... Talvez ele tenha sido o escritor, filósofo aí com mais entendimento do ser humano mesmo, sabe? Os personagens são todos eles atuais, né? Você fala, cara, isso acontece com todo mundo. É porque, claro, o ser humano é o mesmo, entendeu? Você tem livros aí que estão há 1000 anos rodando, né? E um que está sendo mais vendido no último mês. Porra, a galera vai... Peraí, então... tá há 1000 anos falando a mesma coisa e tá certo. Olha, essa aula que a gente foi agora do Guilherme Freire, que foi muito legal, ele fez uma dissertação lá da construção cultural do Ocidente, e sempre baseado nos livros clássicos, né? Então ele começa com Ilíada e Odisseia, e ele vai te dando o porquê a Ilíada é importante, né? Então ele fala de Agamemnon, fala de não sei o quê, fala de Odisseu, fala de Hércules, ele vai construindo o poder do herói, a importância do herói na sociedade, né? Como a distinção de que um é melhor que o outro, sim, porque o outro um é mais forte que o outro. Então ele vai pegando isso, aí vai para Eneida em Roma, aí ele vai trazendo, ele vem descendo, cara, até Senhor dos Anéis, entendeu? Só nos clássicos e só no entendimento de como é a construção e a formação do homem ocidental. Cara, isso te dá uma visão de mundo completamente... Em poucos lugares você tem acesso. Muito mais ampla do que você ficar lendo o livro sabe assim? Então acho que é um pouco isso, assim. Perfeito, obrigado. Excelente. Acho que as pessoas deveriam... tem livros incríveis, até livros novos bons e tal, mas eu iria sempre para os mais tradicionais e mais consagrados, entendeu?